oitavo tema é nós de potências, o arbítrio delimitado. Bom, tem uma polêmica que é inútil, é irrefletida. Por exemplo, como é a relação entre a natureza e Deus? Nós já vimos que já que o universo está aqui, todinho. Deus estaria apartado num outro universo, numa outra dimensão, e viria de vez em quando nessa dimensão que nós estamos? Não, porque Deus e a natureza são a mesma coisa, nós já colocamos isso repetidamente. O que existe é aí, Deus e natureza, ou natureza é Deus. Deus é natureza e natureza é Deus. Só que natureza é o lado evidente, substancial de ir. E Deus é o lado oculto, insubstancial de ir. É o invisível, o não visível. Então, o livre-arbítrio. A rede cognata mostra que arbítrio é o querer, é a vontade que nós temos. Todas as nossas vontades são nossos quereres, nosso arbítrio. E é da natureza. E a liberdade é de Deus, é a verdade. O fato de que somente Deus pode perceber ao lado que percebe as potências. O congraçamento das potências, a autoconectividade, as potências explicam umas às outras. Elas se conectam de tal maneira que o entrelaçamento de todas as potências é o conjunto compreensivo do pluriverso. Aquele mundo das formas de Platão. Então, o mundo das formas de Platão é a conectividade das potências. Todas as potências que estão em probabilidade são o conjunto das possibilidades do pluriverso. O universo nascido, esse o zero no qual nós estamos, é uma manifestação do conjunto de potências. As potências todas, quando manifestadas, segundo um desenho particular, a partir do módulo, elas se estatuem, né? elas se tornam, descem à condição de realização, a condição de incompletude racional, a partir das possibilidades. Lá estão as possibilidades. As possibilidades não são incorpóreas, elas são Deus, o lado abstrato das existências. A essência é o lado abstrato das existências. Então aqui estamos nós, aqui estou eu e digo nós porque Silas está aqui embaixo. Estamos nós dentro dessa casa. Essa casa é uma das possibilidades de fazer casa. Existem inumeráveis desenhos de casas construídas, casas existentes. E as essências são aquelas casas que poderiam, todas as casas que poderiam ser feitas. Não foram feitas todas, foram feitas algumas. Poderiam ser feitas, e tanto assim que estão sendo feitas o tempo todo, inumeráveis casas, mas não estão realizadas todas as casas. As casas que podem ser realizadas são um número incomparavelmente maior do que as que foram realizadas. Da mesma forma, os universos que foram realizados
são incomparavelmente menores do que o número dos universos que podem ser construídos. Então, falando-se do livre-arbítrio, o livre é de Deus, o arbítrio é que é da natureza. Então, o arbítrio está delimitado na medida em que os existentes não podem ser todos os potentes. Os existentes não podem ser todas as essências. As essências ultrapassam os existentes em número e grau. O número das potências é incomparavelmente maior do que o número das existências. Essa câmera da Microsoft aí que está me fotografando aí, me filmando, é só uma das que podem ser feitas. É um existente, não se compara a todas as potências, todas as essências, todas as câmeras que podem ser desenhadas e feitas. Então, o arbítrio está delimitado no seguinte sentido, de que o universo é uma rede de potências. Então, as pessoas dizem, se os seres humanos são livres, como Deus vai saber de tudo? Se o ser humano segue por caminhos, como ele seria livre? Então põe essas falsas questões da seguinte maneira: há uma malha que resiste. Antes da natureza está esse buraco aqui na natureza. A natureza pode passar por todos aqueles lugares, transitar por ali, como numa rede. É só você imaginar uma rede, ou então um lençol de uma cama. É uma rede, só que de uma área bem fininha, ou uma rede de pescador que é um lençol, uma área bem larga. Então, onde existem os nós, evidentemente é inviolável, é a determinação de Deus oculto. E onde não existe o nó, as pessoas podem decidir, podem querer. Agora, se elas querem contra o nó, aí não consegue avançar, o nó resiste. Como naquele filme esqueci o nome do filme e o nome do ator. Que o diabo sai arrastando ele e aí começa a pesar no chão e ele não consegue mais ir para frente. Então, se uma pessoa vai contra a malha resiste e a pessoa pode empregar energia infinita, entre aspas, e jamais romperia a malha. E assim é a malha tridimensional do universo. O universo vai caminhar por aquela malha. Onde for vazio, a pessoa caminha tranquilamente. E se encontrar um nó, o nó não se mexe. Não é possível rompê-lo, a pessoa tem que seguir por outro caminho. E assim esse é o exemplo. O arbítrio, o nosso querer a nossa vontade está delimitada por esses nós de potências. As potências são fixas, elas impõem impossibilidades aos seres humanos. O ser humano não pode mergulhar no interior do Sol. O ser humano não pode viajar no espaço sem roupa protetora. O ser humano não pode mergulhar na Terra e ir até os antípodas. E assim por diante. Existem inúmeras impossibilidades que simplesmente não dá para vencer. Então os nós de potência indicam que a construção não pode passar por aquele lugar. Não existe nada de difícil de entender.
O ser humano tem arbítrio, tem querer, tem vontade, mas não pode vencer um nó de potência. Aquilo é fixo na construção do universo.